gente. 10:06, CBN Salvador recebendo o vereador Léo Prates do DEM. Bom dia, vereador, bem-vindo à CBN. Bom dia, Emerson, bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes, satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez na CBN nesse novo dial, né? 91.3. 1,3. O vereador, até pegando já, porque o senhor foi muito tempo líder das ARs, né? Administrações regionais, que nem existem mais agora, não tem mais AR não, né? O senhor conhece bem desse sistema de asfaltamento da cidade, né? Muitas reclamações contra buracos. O que a Sucop tem feito em relação a isso? O que deve ser feito? Há saída para isso, vereador? Sim, Emerson, é um trabalho de longo prazo, né? Nós precisamos, o prefeito ACM Neto, parar de pensar Salvador a curto prazo, precisamos pensar Salvador a médio e longo prazo, né? O que acontece em Salvador hoje é que a malha asfáltica de Salvador é uma malha antiga, né? Não é um problema, é um problema de validade, tem tempo de validade o asfalto, a própria base do asfalto, né? Aí você vem com um tapa-buraco, coloca, quando vem a chuva, o solo desce um pouco, o asfalto desce junto. Então a solução para isso é realmente, nesse primeiro momento, a única solução é o tapa-buraco, mas passado o período da chuva, o que tem que se fazer é um amplo programa, como bem disse a Alex, aí eu acompanhava quando vinha para cá no carro a CBN, disse um amplo programa de recapeamento asfáltico, né? E o prefeito sabe disso, e tem que se realmente recapear, fresar o asfalto, recapear as vias, recompor a base do asfalto, porque senão nós viveremos sempre esse mesmo problema. E tem dinheiro para isso? Olha, Emerson, hoje, se você me perguntar hoje, não há realmente a capacidade de investimento da prefeitura é muito baixa, mas eu acredito que o prefeito ACM Neto tem que deixar 3 legados, né? Primeiro legado, um legado social para a cidade, um legado administrativo e um legado de obras. E para isso passa por esse legado administrativo que a ACM Neto tem que deixar. A primeira medida é essa reforma tributária que foi para a Câmara, porque hoje a prefeitura não tem instrumentos de cobrar de quem deve. O dinheiro está aí para a prefeitura, é cobrar de quem deve. Então, a prefeitura precisa de instrumentos para cobrar das pessoas que devem à prefeitura os impostos. Então, essa é a primeira medida, é da onde virá os primeiros recursos. A segunda coisa que essa reforma traz de muito positiva é a possibilidade de se fazer PPP, parceria público-privada, que foi feita, por exemplo, no caso do governo estadual, na Arena Fonte Nova. Então, através de PPPs, você devolve a capacidade de investimento da Prefeitura de Salvador. Você pode fazer aí uma parceria com o privado e trazer investimentos que possam melhorar tanto a malha asfáltica de Salvador quanto a infraestrutura viária da cidade. Léo Prates, vereador pelo DEM, conversando com a gente aqui na CBN, 10:09. Quem tem pergunta para ele é o editor de política da Tribuna da Bahia, nosso colega Oswaldo Lira. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Emerson, Alex. Bom dia, vereador. O prefeito ACM Neto tem um desafio enorme pela frente, que é conseguir aprovar o projeto de reforma tributária na Câmara. No entanto, não tem base confortável, ou seja, não tem número de vereadores suficientes para garantir a aprovação do projeto, que, segundo ele, é tão importante para a cidade. O que será feito nos próximos dias para garantir efetivamente que o projeto de reforma tributária será votado pela Câmara? Olha, Emerson, o que vai ser feito nos próximos dias, primeiro um bom dia para o Oswaldo. O Oswaldo é uma pessoa muito inteligente que acompanha a política, é editor de política da Tribuna, um jovem realmente brilhante aí do jornalismo baiano. Aliás, é uma boa entrevista dele com César Borges hoje. Isso. Então, o que ocorre, Emerson? Primeiro o que vai ser feito, não, o que foi feito. Primeiro, mostrar para a população o que essa reforma vai trazer de benefícios, né? Eu posso destacar 3 pontos. O primeiro ponto é que essa reforma pede autorização à Câmara de Vereadores para perdoar dívidas de até R$400. Aí você me pergunta, é bom para a população e é bom para o poder público? Você me perguntaria, Emerson, por quê? Porque é um trabalho muito grande para a Prefeitura e para a Justiça, inclusive uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, se cobrar dívidas de até R$400. Uma pessoa que deve até R$400 ao fisco não é uma pessoa normalmente de grandes posses, nem é uma pessoa também que tem condições de pagar esses impostos. O segundo, a prefeitura gasta mais dinheiro cobrando dessas pessoas do que recebendo esses R$400. Então, perdoa as dívidas até R$400, mas vai além, Emerson. Pede autorização à Câmara para não ajuizar, quer dizer, é outra recomendação do Conselho Nacional de Justiça, para não ajuizar ações para quem deve até R$1.000. Então, a pessoa que deve até R$1.000 teve um problema, a prefeitura não ajuizará mais ações para quem deve até R$1.000.
O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, renova os benefícios e os incentivos fiscais para a região da Cidade Baixa e da Península Itapajipana. Então, ela permite que continue se gerando os empregos que existem hoje na Cidade Baixa. E eu vou mais além nessa questão, Emerson. A reforma tributária, ora proposta pelo prefeito Assemineto, desonera a carga tributária individual. E você me pergunta como? Ela cria um programa chamado Nota Salvador, e tem de diferencial numa determinada rádio me perguntaram qual era o diferencial da Nota Salvador para a Nota Cidadã que o ex-prefeito tentou. O primeiro diferencial, meu velho, é que a Nota Salvador vai permitir que você que está nos ouvindo, através de juntada de notas fiscais, você possa receber dinheiro em conta corrente. O primeiro diferencial é isso. O cara vai receber na sua conta o dinheiro relativo àquelas notas fiscais, ao benefício das notas fiscais. Ou aquele que não quiser. Como funciona isso? Como vai funcionar isso? O benefício em conta corrente? É. Não, você vai recolher determinado número de notas, né? A operacionalização, isso vai ser determinado pela Secretaria da Fazenda, vai passar, depois de recolhidas essas notas, no ano subsequente, você terá direito a receber esse dinheiro ou em conta corrente ou em desconto do IPTU, indo até 100%. Então, o primeiro diferencial que eu acho mais importante é esse. Porque quando o cidadão tem a possibilidade de receber um recurso, eu tenho certeza que o cidadão se envolve mais e terá a possibilidade de desonerar, do ponto de vista da administração municipal, a sua carga tributária. Então, a minha resposta ao Oswaldo é dizer assim, a nossa estratégia foi mostrar para a população de Salvador, para os segmentos sociais. Aliás, Emerson, o prefeito Assemineto dá uma demonstração de democracia, foram acatadas diversas emendas de segmentos sociais da cidade. Por exemplo, a FIEB colocou a emenda através do professor Edivaldo Brito, vereador Edivaldo Brito, a quem tenho honra de chamar de colega, de que não suprimindo o ISS da incorporação, o polêmico ISS da incorporação. Segunda emenda que eu podia destacar é das sociedades uniprofissionais, em que o professor Edivaldo Brito também, através da OAB, vindo da OAB, ele representante que é, advogado que é, também recolocou e definiu parâmetros para sociedades uniprofissionais. Então, a nossa estratégia, Oswaldo, foi chamar a população, chamar os segmentos da sociedade para participar do projeto, mostrando que o projeto é bom para a cidade. Volto a dizer, quem ficar contra esse projeto na Câmara de Vereadores está contra a cidade de Salvador, porque o projeto tem um viés social muito forte. Eu até fiz um artigo aqui para o Correio da Bahia, tem um viés social muito forte, e mais, que eu falei no início da nossa entrevista, Alex, ele deixa um legado administrativo, porque os instrumentos de cobrança e os instrumentos administrativos da Prefeitura de Salvador são muito arcaicos. Por exemplo, hoje a Prefeitura não tem como fazer parcerias público-privadas. Então, o legado administrativo que essa reforma traz para a cidade de Salvador é muito importante. E, vereador, ainda voltando à pergunta do Oswaldo, o senhor tem a base, a Assemineto tem base para aprovar? Olha, nós tivemos um problema matemático na base do prefeito Assemineto. Qual é o problema matemático, Emerson? Hoje nós temos 43 vereadores. Se você subtrai 11 da oposição mais o vereador Hilton Coelho, são 12 vereadores, nós temos 31 vereadores. O vereador Paulo Câmara, em matérias de voto aberta, por uma distorção do regimento, não vota. Então nós temos 30 vereadores entre governistas e independentes. Então, eu volto a lhe dizer, nós podemos ter até mais do que isso. Depende da compreensão dos vereadores. Nós temos conversado com diversos vereadores, inclusive da oposição, mostrando que a reforma é importante, volto a dizer, para a cidade de Salvador. Você pergunta, Léo, você acredita na aprovação por parte da Câmara? Acredito, porque vai ficar muito ruim para um vereador, Alex e Emerson, dizer que votou contra a renovação dos benefícios da Cidade Baixa. Vai ficar muito ruim para um vereador dizer que votou contra o perdão das dívidas daquele que deve até R$400. Vai ficar muito ruim para um vereador dizer que votou contra o não ajuizamento de ações até R$1.000. Vai ficar muito ruim para um vereador dizer que é contra as parcerias público-privadas. Então, nós estamos, na verdade, com um trabalho de comunicação, e aí agradeço a abertura do espaço por você, destacando aqui a presença do Robson Santana, que estive com ele por diversos momentos, ouvindo as críticas e as sugestões que ele tinha, grande tributarista que é. Então, nós estamos mostrando que a reforma é positiva para a cidade. Aliás, Emerson, o que eu faço questão de destacar
que não há nenhuma medida inovadora na reforma tributária. Não há. O que há na reforma tributária hoje são indicativos de medidas administrativas que são adotadas ou por outras capitais ou mesmo pelo governo federal, como é o caso do CADIM, que eu tive a oportunidade de debater com o Dr. Robson. Então, não existe. Eu tive até com o eminente advogado, o Dr. Marcelo Nogueira Reis, e ele fez uma questão de ordem jurídica, e veja, Robson, a evolução que eu tive desde a vez que nós conversamos. E ele questionava a cobrança oblíqua. Cobrança oblíqua, para que o ouvinte nos entenda, cobrança oblíqua é quando você junta o pagamento de um imposto a outro, né? É um termo jurídico utilizado para isso. E eu passei a estudar e fiz uma pergunta, eu devolvi a ele a pergunta. O Detran faz cobrança oblíqua. O Detran da Bahia faz cobrança oblíqua. Ele exige no pagamento do licenciamento do carro, ele exige o pagamento das multas. Aí o eminente advogado Dr. Marcelo Nogueira Reis disse que era inconstitucional. Eu disse, se é inconstitucional, o Detran pratica há muitos anos uma inconstitucionalidade. Então, nós precisamos, na verdade, debater com profundidade, não temos nos furtado ao debate, mas entender que não dá para Salvador ser, Emerson, a 19ª cidade em renda per capita, ou seja, em renda por pessoa, e ser a 26ª capital em arrecadação per capita. Eu tive a oportunidade de dizer isso e repito, há alguma coisa de errado no sistema tributário de Salvador. CBN Salvador, a rádio que toca notícia. A gente está conversando com o vereador Léo Prates. São 10h18. Ele já anunciou, está ao nosso lado aqui o Dr. Robson Santana, que é nosso colunista de direito tributário, colunista aqui da rádio CBN. Bom dia, Dr. Robson. Bom dia, Emerson. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da CBN. Daqui a pouco o Dr. Robson tem perguntas aqui para o vereador. Vamos primeiro com Clécio Max, que é o jornalista do Fala Bahia. Bom dia, Clécio. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Bom dia, Alex. E bom dia, Dr. Robson. Emerson, minha pergunta para o vereador Léo Prates é a seguinte. No programa que você apresenta na Bahia FM, no Fala Bahia, praticamente quase todos os dias por semana, tem pais de famílias, trabalhadores, reclamando que trabalham para terceirizadas da prefeitura e não recebem salários há 2, 3 meses. Eu queria saber de que forma a Câmara pode interceder para que acabe com isso, já que a prefeitura garante que repassa os erros para essas empresas terceirizadas. Boa pergunta, viu? E, inclusive, é impressionante mesmo o número de queixas de terceirizadas que não recebem, que não pagam os seus salários. Isso não só aqui na CBN, como no Fala Bahia, como disse muito bem o Clécio Marques. Vereador. Olha, Emerson, eu me sinto muito à vontade para responder essa pergunta, porque desde o primeiro dia de início da nosso mandato, a gente tem acompanhado esse problema. E aí eu quero destacar 2 vereadores eminentemente que fazem um excepcional trabalho na intermediação da Câmara com os trabalhadores terceirizados. Eu destacaria o vereador Suíca e a vereadora Fabiola Mansur, que tem se destacado nesse trabalho. Eu queria explicar primeiro, Emerson, que não dá para você olhar para o futuro sem olhar para o passado. Há realmente uma precarização das empresas terceirizadas da cidade de Salvador. E só será solucionado esse problema quando vier uma nova licitação que está sendo preparada pela Prefeitura de Salvador. Qual o problema? Tem empresas que do ano de 2012 tem 6, 7 meses atrasados. Este ano não há dívidas da Prefeitura de Salvador para com essas empresas, está sendo pago em dia, mas há uma dívida da Prefeitura de Salvador de gestões anteriores de 6, 7 meses de pagamentos atrasados. Tem empresas que tinham 3, 4 anos sem ter a atualização dos funcionários, né, do pagamento dos funcionários, do aumento dado aos funcionários. Então você imagina que você participou de uma licitação como empresário, tendo olhado o empresário, e todo ano você teve que reajustar e dar algum tipo de aumento. Mas isso não foi acompanhado pelo reajustamento dentro da Prefeitura de Salvador. Então você tem uma inadimplência da Prefeitura para com essas empresas, né? Volto a dizer, antes de 31 de dezembro de 2012, né? E você tem a não atualização destes servidores, do pagamento desses servidores por parte da Prefeitura. Isso gerou uma precarização das terceirizadas da Prefeitura. A Prefeitura prepara uma nova licitação para resolver esse problema, porque desde 1º de janeiro que a Semineto faz questão de pagar as terceirizadas no mês de contribuição, voltando a dizer que a Prefeitura tem até 3 meses, no edital consta que tem até 3 meses para se manter o pagamento em dia por parte das empresas, mesmo que a Prefeitura demore 3 meses de pagar.
Então, o que há hoje é uma precarização dessas terceirizadas na prefeitura e só será solucionada com essa nova licitação que vai ser feita pela Prefeitura de Salvador. Vereador, bom dia. O senhor disse aí, falou sobre a posição da cidade de Salvador em renda per capita e em arrecadação per capita, são realmente posições tristes, né? E nós vimos hoje, e durante a noite de ontem, hoje principalmente pela manhã, cenas dantescas, eu chamaria, do resultado da boataria sobre o fim do Bolsa Família, ou sei lá, um abono de Dia das Mães, mas as cenas mostravam a quantidade de pessoas notoriamente pobres ou até miseráveis, inclusive algumas carregando crianças de colo, na chuva, no domingo, atrás de alguns reais a mais. Isso é um retrato claro de que nossa cidade é muito pobre, a população é muito pobre. Como é que a prefeitura pode sincronizar a necessária arrecadação de mais recursos com essa pobreza que rege a maioria da população de Salvador? Veja, Alex, Emerson e Robson, eu não quero que Salvador seja a primeira em arrecadação per capita. Eu acho que Salvador tem que ser a 19ª em renda per capita e a 19ª em arrecadação. Não dá para ser a 19ª em renda per capita, quer dizer que é a riqueza por pessoa, e ser a 26ª em arrecadação. Eu não imagino que Salvador vá para a 2ª, para a 3ª, não imagino. E nós tivemos boa pergunta sobre essa questão do Bolsa Família. Primeiro, a gente lamenta, Emerson, e nós apresentamos um projeto antitrote na Câmara de Salvador, na Câmara Municipal de Salvador, mas a gente lamenta essa boataria e essas pessoas que não têm responsabilidade com o cidadão e com a população e que atrapalham a vida das pessoas, né? Porque quem foi atrapalhado foi o cidadão. Então a gente lamenta isso, mas nós tivemos um agravante esse ano, Alex. Esse ano vindo do ano passado, que é o seguinte: há uma seca muito forte no interior da Bahia. Isso advém uma imigração muito grande para a cidade de Salvador, que virou cidade da Bahia, né? Isso traz uma massa de pobreza muito grande, muito maior, é adensada essa massa de pobreza para a cidade de Salvador, né? E nós precisamos realmente do programa Bolsa Família e precisamos aí de incrementos que o próprio governo estadual venha a poder ajudar essa massa de pobreza que está vindo do interior para a capital, né? Em busca de oportunidades, em busca de melhor saúde, melhor educação. Então a gente precisa realmente, essa união entre o prefeito Assemineto e o governador Jacques Wagner vem em boa hora, essa união administrativa, porque a gente precisa resolver um problema social muito grave, que não diz respeito só à cidade de Salvador, diz respeito ao estado da Bahia. Sim. Muito bem. Léo Prates, vereador do DEM, também relator da reforma tributária, e Dr. Robson Santana está com a gente aqui, tem pergunta para ele. Dr. Robson. Bom dia, Léo Prates, prazer estar aqui com você novamente, né? A gente já tem que debater um pouco sobre isso lá na Câmara, no seu gabinete. Mas uma pergunta que eu queria fazer, talvez é o que todo mundo queira fazer, né? É saber se efetivamente essa reforma tributária vai significar aumento de carga tributária para os contribuintes, porque isso é o que mais vem inquietando as mais diversas classes do segmento da sociedade baiana, né, soteropolitana. É saber se vai efetivamente aumentar a carga tributária ou se efetivamente só vai melhorar o sistema de arrecadação e fiscalização dos tributos no município de Salvador. Muito boa pergunta, Robson. Eu já disse que do ponto de vista individual do cidadão, a carga tributária será desonerada, será diminuída através do programa Nota Salvador, né? Haviam dois questionamentos que se consideravam criação de novos tributos, que foi o ISS da incorporação e a questão das sociedades uniprofissionais, que a gente teve a oportunidade de debater. Já foi feita uma emenda, são duas emendas do professor Edivaldo Brito, uma sob a orientação da OAB e a outra sob a orientação da FIEB, que acabam com essa discussão tão polêmica que era. O prefeito Assemineto tem sido muito flexível, ele só não será flexível com os mecanismos coercitivos que a reforma cria. A reforma é extremamente dura com os sonegadores e com quem está acostumado a utilizar a legislação em benefício próprio, a manipular a lei. O próprio Assemineto diz que isso será implacável com os sonegadores de impostos. Então, ela não aumenta, na minha pequena visão, do ponto de vista do cidadão, ela desonera a carga tributária individual. Ela diminuirá impostos para a população.